Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Diogo Francisco da Silva e eu sou o seu professor de matemática. Hoje teremos nossa aula virtual e o assunto é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Antes de começarmos nossa aula, não se esqueçam de inscrever-se, curtir e compartilhar o nosso vídeo. Em um triângulo retângulo, além do ângulo reto, que é formado pelos catetos, há dois outros ângulos, ambos agudos. Podemos identificar os catetos de acordo com a posição em relação a cada ângulo agudo. Em relação ao ângulo alfa, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, sendo considerado o maior lado do triângulo retângulo. O cateto adjacente a alfa e o cateto oposto a alfa. Em relação ao ângulo beta, a hipotenusa, o cateto oposto a beta e o cateto adjacente a beta. A parte da matemática que estuda as relações entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo é chamada de trigonometria, palavra de origem grega composta de três vocábulos: tri, três, gono, ângulo e metria, medida. As razões estabelecidas entre os lados de um triângulo retângulo são chamadas de razões trigonométricas. Cada uma das razões recebe um nome especial. Em qualquer triângulo retângulo, a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo alfa e a medida da hipotenusa é denominada seno do ângulo alfa e é representada por seno de alfa. Em qualquer triângulo retângulo, a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa e a medida da hipotenusa é denominada cosseno do ângulo alfa e é representada por cosseno de alfa. Em qualquer triângulo retângulo, a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo alfa e a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa é denominada tangente do ângulo alfa e é representada por tangente de alfa. Observe agora esse exemplo. No triângulo retângulo AB e C, calcule os valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo alfa. Inicialmente, vamos calcular a medida do x do lado AC. Para isso, aplicamos o teorema de Pitágoras. Agora, podemos calcular os valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo alfa. Os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus são chamados de ângulos notáveis, pois são divisões exatas de uma volta completa de 360 graus. Podemos observar na tabela o seno de 30, que é 1/2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus, 1/2. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. E tangente de 60 graus, raiz de 3. Agora, observe a tabela do seno, cosseno e tangente de 30 graus, 45 graus e 60 graus. É isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Lembrando que a matemática só se aprende na prática. Até a próxima aula. Abraço a todos.